Para resumir, é isso. Eu desconheço a suposta delação, nunca tivemos acesso aos autos. Pela nota que a Polícia Federal deu ontem à noite, né? A própria Polícia Federal, acho que ela desmente isso. E, enfim, não conhecia a Marielle, nem o Anderson, muito menos esses personagens, nem o Elcio e nem o Rony Lessa. Não tem interesse nenhum no caso. Não acredito que possa ter a suposta delação, e caso tenha, como já foi negado pela PF, a gente tem que buscar entender a quem eles estariam querendo proteger. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos o resumo do que eu posso te falar. Tá bom? Não tem, acho que mais muita coisa a te acrescentar. Não posso, enfim, perder a minha rotina de trabalho nem perder meu foco. Eu realmente já fui investigado aqui, o GAECO, né, o Ministério Público Estadual, e usando tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil. Também, diretamente com a Polícia Civil, aí já trocaram 4 ou 5 delegados da Delegacia de Homicídio, ou seja, dezenas de autoridades envolvidas nessas investigações, e, graças a Deus, sempre com isenção total do meu nome, né? Então, a gente não pode acreditar que essas autoridades todas estariam aí arriscando seu nome, a sua história, a sua função pública, enfim, para me proteger, né? Então, assim, eu acho que isso já está mais do que saturado. Em relação à segunda colocação que você fez, de áreas, primeiro, já em 2014 foi minha última eleição, eu fui para o Tribunal de Contas, e a primeira e única, né, eleição da vereadora, me parece que foi em 2020, 2020? 2010, vereadora foi, foi 2016, né? Estou aqui com o doutor aqui do lado me lembrando, 2016, né? Então, assim, e a minha última foi em 2014. Agora, em relação à nossa região, por exemplo, lá a gente disputava voto, que eu digo eu na época, né, o deputado Brazão, com o prefeito, atual prefeito hoje, Eduardo Paes, que tinha muito voto em Jacarepaguá, né? Depois, com o hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Ivan Moreira. Também tem o hoje conselheiro Guaraná, aí já na gestão do meu irmão vereador e eu já deputado. O Caiado, que é o presidente da Câmara, né? O Tiago Carribeiro, que é um outro que já é conselheiro do município. Tudo isso já na gestão do meu irmão. Aí eu posso ir te dando nome, Ostinho, que nunca teve mandato, mas tinha voto na região, todos assim com voto de expressão na região, né? Muito voto, não era o caso, e não foi o caso da vereadora, né? Antônio Pitanga, Edson Santos, mais para a esquerda, mais para o lado da direita, o professor Célio Luparelli, e outros personagens, ali talvez uns 20 personagens. Então, assim, essa questão da política, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem 6 milhões de habitantes e algo em torno de 4 milhões de eleitores. Então, assim, não acredito que uma disputa eleitoral, a pessoa tem 300 votos, 500, 600 votos, possa identificar. Até porque eu, enquanto deputado, graças a Deus, eu sempre figurei entre os deputados mais votados do Estado, sobretudo na capital. Eu já tive mais de 70 mil votos na capital, já tive mais de 90 mil votos. Já fiquei entre os 5 deputados mais votados algumas vezes. Isso aí é besteira. Em relação ainda concluindo a segunda pergunta, em relação a Edson Bertassi, imagina, Jorge Pisciani. Quem acompanha a política no Rio de Janeiro, inclusive, sabe que eu era adversário do Paulo Melo. Eu fui pré-candidato à presidência ao ponto do governador, à época, Sérgio Cabral, intervir e fazer um acordo, 2 anos cada um acordo esse que não foi cumprido, por parte do Paulo Melo, que era mais governista. Então, quem acompanha a política do Rio de Janeiro sabe que eu não tenho não tinha relação política nenhuma com esse grupo. O Pisciani, foi o presidente da Alerj, para você ter uma ideia, o presidente tinha mais projetos em parceria com o próprio Freixo, com o Paulo Melo e o Edson Bertassi, comigo nunca teve nenhum, com todo o respeito e o carinho que a memória dele nos merece. Então, assim, são coisas, bobagens e coisas absurdas.
essa questão do Obertasso para o Tribunal de Contas, se você for buscar, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma realidade. Todas as vezes que tem uma vagância, todas as vezes que se vai preencher uma vaga, há uma enxurrada de ações na justiça, né? No sentido até porque a oposição tem que fazer o papel político e geralmente quem vai para o Tribunal de Contas é um governista. Então as pessoas entram com ações contra justificando que alguém que é ligado ao governador, depois vai analisar as contas do governador. Isso acontece no Brasil inteiro. Então isso aí é uma bobagem, né? Com respeito ao deputado Freixo, que foi até um bom deputado, mas assim, para dentro da casa, ele nunca foi um deputado também brilhante, não. Ele foi um deputado mediano, trabalhador, mas que soube construir uma relação com a mídia, que é importante, né? Teve uma comunicação com a mídia, a contar da vantagem, inclusive, de ser oposição ao governo. O governo Sérgio Cabral teve muitos problemas, o que facilitava isso, e ele soube explorar isso, né? Então, assim, nada pessoal, tivemos alguns embates, tive mais embates com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Cidinha, com o próprio deputado Paulo Melo, do que com o deputado Freixo. O perfil dele também não era esse. Ele sempre foi um deputado inteligente, cuidava das pautas dele lá. Sim, tivemos alguns embates, porque partidos diferentes, ideologia diferente, sobrevivência política. O cara tem que botar a colocação dele, visando o seu público, o seu eleitor, e nós também temos que nos colocar a nossa posição. Então, isso aí é uma bobagem. Em relação a processo, não, eu fui afastado aqui, no meu modo de entender, de maneira injustificável. A justiça tardia, mas reconheceu, né? Eu retornei, alguns não retornaram, eu fui o primeiro que retornei, inclusive o outro companheiro nosso que retornou aqui, ele pediu a extensão das decisões que foram dadas no meu processo, é isso? Então, em relação a esse caso, é claro que quando citam o seu nome, você tem que buscar tomar conhecimento do que estão falando. Então, isso aí eu pedi acesso nas mais variadas esferas e sempre recebi como resposta que não iam me franquear o acesso aos autos em função de eu não fazer parte do inquérito. Então, é isso. No STJ não é diferente. Eu peticionei lá no STJ, assim que soube que isso subiu. A informação que nós temos é outra, não é que subiu por causa do meu foro, e sim pela mudança de interpretação do STF, num voto lá do ministro Toffoli, em relação a esses casos de crime contra a humanidade, crimes de repercussão nacional e internacional, e que eles teriam, em função disso, levado para Brasília. Né? Se é só isso, eu não posso te dizer. Em função também da delação em si, já te disse, não tive conhecimento, não tive acesso. Então, acho que é mais ou menos por aí.